Deus é louvado pelas suas obras e por permanecer e benignidade. Salmo 136. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai a Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que em entendimento fez os céus, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que fez grandes luminares, porque a sua benignidade é para sempre. O sol é para governar de dia, porque a sua benignidade é para sempre. A lua e as estrelas é para presidir a noite, porque a sua benignidade é para sempre. Que feriu o Egito dos seus primogênitos, porque a sua benignidade é para sempre. E tirou Israel do meio deles, porque a sua benignidade é para sempre. Como o forte com braços estendidos, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade é para sempre. E fez passar Israel pelo meio deles, porque a sua benignidade é para sempre. Mas derrubou Faraó com seu exército no mar vermelho, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que criou o seu povo pelo deserto, que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade é para sempre. E deu morte aos reis famosos, porque a sua benignidade é para sempre. Siã, o rei de Amorreu, porque a sua benignidade é para sempre. Ogé, o rei de Bazã, a sua benignidade é para sempre. Deu terra em herança, porque a sua benignidade é para sempre. Assim, em herança a Israel, seu servo, porque a sua benignidade é para sempre. Porque se lembra da nossa humilhação, porque a sua benignidade é para sempre. E nos remiu dos nossos inimigos, porque a sua benignidade é para sempre. E que dá mantimento a todos, come, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai o Senhor dos céus, porque a sua benignidade é para sempre. Aleluia. Glorificado, exaltado é o nome do nosso Deus. Aqui é o Salmo 136, como ele está falando aqui a respeito do povo que ele tirou do Egito, tirou, né? O povo de Israel lá do meio do Egito, tirou da escravidão, aquele povo que vivia antes debaixo do chicote de Faraó. E Deus deixou aquele povo ali padecendo, até que aquele povo começou a clamar a ele, e ele levantou um homem, né? Um ungido do Senhor, que foi Moisés, para enfrentar Faraó e tirar aquele povo de lá. E Deus, ele fala aqui a respeito de que ele matou muitos reis que se achavam importantes. Eu me lembro do rei Nabucodonosor, que ele se achava tão importante, e ali Deus fez com que ele se visse no meio das feras, no campo, né? Porque ele fez uma fortaleza e ele achou que aquela glória era para ele, aquela glória era para Deus. Enquanto ele não se humilhou, ele ficou no campo, dormindo com os animais, criou pelo, criou casco de animais, como se fosse um cavalo, um boi, e ficou feito um bicho no meio do mato, até que veio o tempo dele se arrepender e ele se entregou para Cristo. Só que o neto dele, o Belzazar, ele pegou e não achou que aquilo ali era tão importante e ele fez coisas piores no reino. Até que ele viu uma mão escrita lá, né, na parede, que pesado foste na balança, e ele não entendeu porque aquele estava escrito ali em hebraico, Tec Mene, se eu não me recordo bem, é mais ou menos isso aí, e aquela mão escrevendo, e ele ficou desesperado. E ali foi no momento que ele estava bebendo vinho nos utensílios da casa de Deus, fazendo festa, fazendo farra, se prostituindo com os amigos, e ali o inimigo veio e destruiu aquela fortaleza que ele se achava que ninguém poderia entrar. E ali, naquele momento, ele veio perder a vida. Muitos reis que se achavam tão importantes, Deus tirou a vida e fez com que os inimigos vencessem eles. Às vezes, inimigos até menores foi lá e destruiu porque ele estava se achando que era muito importante. Hoje não é diferente. Hoje a gente vê os governantes brigando aí. Mas essa briga dos governantes é uma briga espiritual e uma briga por poder. Ele não está nem aí para as pessoas, para a população, não. E muitas vezes as pessoas que conhecem a verdade estão preocupadas ali com aquilo ali.
Deus está no meio da política, Deus até usa a política para cumprir os planos dele, como ele no passado, ele usou muitos reis, até do mal, para se cumprir as escrituras, que muitos dele que foram ali, e ele deixou vencer para que ele mostrasse que Deus era Deus, mostrasse para o povo dele que quem podia livrar ele dos inimigos era a mão forte do Senhor. Os homens brigam, os homens se destroem, mas nós temos que estar preocupados com a volta do Senhor. Jesus está voltando. Enquanto os governantes estão aí brigando, nós temos que orar por eles. Nós não temos que estar entrando no meio da briga deles, não. Nós temos que orar por todos eles. Às vezes uma coisa que não tem nada a ver, mas que afeta o mundo inteiro. O Brasil ele já está em guerra há muito tempo. Está uma guerra fria no Brasil que ninguém muitas vezes não percebe, mas isso é espiritual. Enquanto isso, o inimigo está ganhando força, o anticristo está se preparando para que o povo venha gritar por um homem que precisa de paz, que o Brasil e todos os países precisam se unir para que assim venha surgir uma paz falsa, uma paz que vai durar por pouco tempo. Quando todos pensarem, né, como está escrito, se eu não me engano, em Eclesiastes, que quando eles pensarem que ali estão paz, ali vai vir uma guerra, é uma falsa paz. E que ninguém pode esmagar aquela cana que está esmagada, que foi o Senhor Jesus que foi esmagado, foi ferido na cruz, mas ele venceu por nós. E nós vamos vencer, porque nós sabemos que a vitória é certa pelo sangue de Jesus. Cada momento que nós passamos, nós temos que glorificar e exaltar o nome do Senhor, né? Enquanto eles brigam, nós não temos que estar perdendo tempo com esses homens, não. Nós temos que orar por eles, mas procurar se apegar a Cristo, porque a guerra é inevitável. A guerra vai acontecer. Por mais que você ore para não ter guerra, mas vai acontecer porque está escrito e já está tudo preparado. As coisas estão acontecendo mais rápido do que você imagina. Tá? Já está aí, né, os grandes poderosos falando aí de até 2030, que todos, né, vão ter que estar preparados para que venha ter um único governo, uma única moeda, né, um único sistema, um sistema falso, um sistema que todos vão pensar que ali é aquele homem, vai ser o homem que vai trazer a paz, que é o único governo que pode ser o governo certo, é esse aí que a pessoa vai se enganar, que vai ser só 3 anos e meio de paz, e depois vai vir a perturbação e a tribulação, e eu não quero estar mais aqui nessa época, mas se eu tiver, eu creio que Jesus vai estar comigo e vai me proteger e guardar, não só eu e você que busca e crê na palavra do Senhor. Se prepare, Cristo está voltando. Se preparem para Cristo e esqueça o anticristo, porque esqueça, entre aspas, esqueça que ele vai reinar, mas nós sabemos que ele vai reinar na terra. Esquecer as preocupações com ele, se apegar a Cristo, porque é quem pode resolver as nossas situações. Jesus está voltando. Eu sou a irmã Del Matos, eu oro todos os dias pela manhã e no finalzinho da tarde. Te convido a fazer parte da campanha, se não é inscrito, entre no canal, curta, comente, compartilhe, dê seus pedidos de orações. Antes de sair, dê o seu like, desculpa. Bom dia, a paz do Senhor para todos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o brilho do seu rosto sobre ti e te dê paz, não só hoje e amanhã, mas para todos sempre. Que o Senhor Jesus reine em nossos corações. Glória a Deus. Santo é o nome do nosso Deus. Aleluia.